Boa noite, a paz. Por mim, eu nem pregava, porque já foi lindo hoje e o Bruno já deu o maior spoiler da minha mensagem. Mas o Espírito Santo é o mesmo, né? É o mesmo aqui que estava com os meninos do louvor, com o Bruno na hora da oração, comigo e com vocês aqui. Amém? E vocês estão ligados no que Deus já está fazendo, né? Vocês já estão ligados que nessa noite vidas vão mudar, que já estão mudando. Ministérios estão sendo ativados, pessoas estão sendo curadas e libertas, então fica ligado. Aproveita que você está com o caderno, se você está do lado de alguém que conversa, pula uma cadeira, mas presta atenção, se liga e anota. Amém? Hoje você está aqui, Deus te trouxe aqui por um dos dois motivos. Ou você está aqui porque você está vivendo uma fase muito difícil na sua vida e você precisa de um milagre, de uma intervenção de Deus. Ou você está aqui porque você está com tanta sede de Deus que você quer participar com Ele dos milagres na terra. Amém? Algumas pessoas aqui, porém, eu posso ver que estão aqui pelos dois motivos. Apesar de estar no deserto, apesar de estar enfrentando situações difíceis, ainda assim, falam, eis-me aqui, Senhor. Me usa. Amém? E não importa se foi algo que aconteceu hoje de manhã na sua vida, se há meses você vem orando por uma resposta, se é uma cura emocional que você precisa, se é uma libertação de uma depressão, se é um câncer, um caso de vida ou morte, não importa. Hoje, a sua fé já começou a mudar. Hoje, você já está recebendo uma fé especial do Senhor. Aquela fé que é capaz de crer no Deus do impossível. Amém? E antes da gente começar o texto principal, a gente precisa lembrar de duas verdades. E a primeira é, Deus não muda. Fala, Deus não muda. E além de Deus não mudar, Deus vive. Repete, Deus vive. E se Ele vive, se Ele não muda, tudo que nós sabemos a respeito dEle, através da palavra dEle, ou através dos ministros, dos pastores, Ele continua fazendo hoje, certo ou errado? Porque se Ele não muda, e se Ele vive, os milagres que Jesus fez na terra, tudo que aconteceu no Antigo Testamento pela boca dos profetas, hoje continua valendo. João 14, em João 14 Jesus fala, Nick, põe João 14 para mim por favor, ele fala, se crê em mim, você fará coisas ainda maiores do que essa. João 14, de 12 a 14, Jesus fala isso. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ei, o mesmo Espírito que Deus me ungiu para fazer o que eu faço, eu estou falando que vocês vão fazer. A mesma autoridade que Deus me deu para fazer, eu estou dando para vocês fazerem. Se você crê em Jesus, coisas maiores vocês farão. Em Atos, no capítulo 3, os apóstolos Pedro e João, eles estavam andando ali em Jerusalém, na porta chamada Formosa, e ali tinha um mendigo, que era aleijado de nascença, um homem adulto, aleijado a vida inteira, e ele olha para os discípulos e fala, me dá uma esmola. E aqueles homens com a autoridade de Deus, a mesma autoridade que Ele dá para vocês hoje, eles falam, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Isso foi em Atos. Em Atos, Jesus já tinha subido. O Espírito Santo já tinha sido derramado. Atos era o mesmo tempo que eu e você vivemos hoje. Amém? Aquele paralítico, ele não só deu um pulo, a palavra de Deus fala que o tornozelo dele firmou,
Ele levantou, ele não só começou a andar, mas a palavra de Deus vai me falar que ele entrou saltando e pulando e cantando e louvando ao Senhor no templo. Ele não teve só a cura física, mas ele teve a cura emocional, porque ele era um mendigo, paralítico de nascença. Quanta humilhação! Mas a palavra de Deus fala que o que curou aquele mendigo foi a fé no nome de Jesus. Coloca para mim. Atos 3,16. O que curou aquele paralítico de nascença foi a fé no nome de Jesus. O que vai te tirar dessa situação hoje não sou eu. É através de mim que você vai conhecer mais de Jesus. Mas é a fé no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em João 11. A última vez que eu preguei, eu também falei sobre João, o milagre de Jesus que João escreveu. E hoje nós vamos falar da morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Nicole, fica comigo, porque meu tempo está super curto. Na hora que eu falar o versículo, você já agiliza. Você é agilizado. I know. Havia um homem chamado Lázaro. Leia com atenção na sua Bíblia, para você não perder. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Presta atenção, Lázaro ficou doente. As irmãs dele falaram assim: Lázaro está doente. Vai lá, mensageiro, porque Jesus está lá em Jerusalém, que é um dia de viagem de Betânia, e fala para ele assim: aquele que você ama está doente. Você entende isso? Jesus amava Lázaro e Lázaro ficou doente. O amor de Jesus na minha vida e na sua vida não é medido pelas circunstâncias que nós passamos. O amor de Jesus por mim e o amor de Jesus por você é um fato. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o teu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. O amor de Jesus. Situações difíceis que a gente passa na nossa vida não significam de forma alguma ausência do amor de Jesus. Em Atos 3 nós vimos um paralítico de nascença sendo curado. Alguém que não era crente. Aqui a gente vê um crente, uma pessoa que Jesus ama, enferma. Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: ao ouvir o quê? Jesus, aquele que você ama está doente. Imagina, as irmãs falaram assim: vai lá, e fala para Jesus que aquele que ele ama, lá, seja específica, está doente. Quando ela lá chega e fala: Jesus, aquele que você ama está doente. A Bíblia fala que, no versículo 4, ao ouvir isso, imediatamente, na hora que ele ouviu, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus reage na hora. Na hora que você entra no problema. Na hora que Lázaro ficou doente, Jesus reagiu na hora. E ele disse, e no original em grego esse disse é: ele ordenou. Essa doença não é para a morte. Só que não é qualquer voz que está falando, não. A voz, Vitor, que está falando que essa doença não é para a morte, é a voz que criou todas as coisas através da voz. É a voz que organiza as estrelas. É a voz que põe limite no firmamento. É a voz que fala para o vento e ele para. Essa é a voz de Jesus que fala hoje para você. Essa situação não é para a morte, mas para a glória de Deus. Amém? Versículo 5.
Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. Amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ele amava a galera toda, ele amava todo mundo. Mas eu só coloquei aqui porque num mundo cheio de feminismo, eu quero deixar claro que Jesus amava Marta e a irmã. Marta era uma mulher. Jesus amava as mulheres? Sim. Amém? Eu só quero deixar isso bem registrado aqui. Seguimos. 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. What? Como é que é? Eu acabei de falar que ele amava. Aí ele vai lá, fica sabendo que o amigo dele está doente, e ele fica mais 2 dias onde ele estava? Eu não posso esperar tanto não, tem pressa, Jesus. Que demora. Quem já orou assim? Eu não dou conta mais de esperar. Cansei. Aí ele fala assim, não dá não? Deixa eu ver se você não dá mesmo. 2 dias, eu quero agora. Eu quero agora. Só que sabe o que é? Deus não trabalha de acordo com a minha agenda. Deus não trabalha de acordo com o seu calendário. Jesus trabalha de acordo com o calendário do céu. A palavra de Deus em Eclesiastes 3:1 fala: existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Existe um tempo determinado. Não está falando que ainda vai ser determinado. O tempo já está determinado. Cada dia que você não recebe a sua vitória é um dia a menos, não é um dia a mais. Só que você não entende como Deus. Eu não tenho a mente de Deus, eu tenho a mente limitada. E o que eu vejo, Deus não vê. Deus vê muito além. Em Atos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo estava preso. E um anjo foi lá, porque a igreja estava orando por Paulo. E o anjo abriu as cadeias. Sabe o que aconteceu? O carcereiro viu aquilo. E ele tentou, e ele ia se matar. E o apóstolo Paulo falou para ele: para agora. Aí aquele carcereiro fala assim: o que eu preciso para ser salvo? O apóstolo Paulo fala para ele assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Sabe o que aconteceu aquela hora, Clarinha? Não foi só o carcereiro que foi salvo, não. Foi toda a família dele. Paulo naquela prisão, Jesus já estava vendo o carcereiro, a família do carcereiro. Jesus está te vendo, ele vê a sua família, o seu colega de escola, as pessoas do seu trabalho. Ele não vê só você, como eu e você. A situação da minha e da sua vida não é sobre só a minha e a sua vida. Porque Deus tem um plano maior. E Ele vai usar a sua vida para abençoar outras. Amém? Josué no capítulo 2, Raabe era uma prostituta. Quem conhece a história de Raabe? Os hebreus, eles iam entrar na terra prometida, que eu esqueci o nome. Alguém me lembra? Como é que vai estudo bíblico? Vai bom. Como é que chama, gente? Jericó, pessoal, Jericó. Aí, Raabe era uma prostituta. E sabe o que ela fala? Ela morava lá em Jericó. Ela fala assim, quando os espias vão para a casa dela, Aninha, ela fala assim: eu ouvi falar do seu Deus. Eu ouvi falar como Ele tirou vocês do Egito. Eu ouvi falar como Ele abriu o Mar Vermelho. Eu ouvi falar de todos os milagres que Ele tem feito para o seu povo. Cada situação que a gente passa na nossa vida é para isso. Quando o milagre acontece, quando não é só uma bênção, mas um milagre, porque existe diferença, apesar de todo milagre ser uma bênção, uma coisa é você receber uma bênção, outra coisa é você receber um milagre. E o milagre todo mundo fica sabendo. E aí Raabe, que era incrédula, prostituta, hoje está na genealogia de Jesus. Ela é a avó de Jesus. É isso. Não tem esse mimimi. Ai, mimimi, por que tantas pragas? Ai, mimimi, porque endureceu tantas vezes o coração do faraó. Ai, mimimi. Mas a gente não vai viver o evangelho Nutella. O evangelho mimizento. Que não pode nada. Que ninguém dá conta de nada. Ai, tadinho de mim. Nós vamos viver um evangelho
igual a igreja primitiva. Aquele evangelho que o povo andava no Espírito e manifestava os dons do Espírito. Onde ele colocava a mão havia cura. Sinais manifestavam. Demônios eram expulsos. É esse evangelho que eu e você vamos viver. Amém? É esse evangelho. O reino de Deus é poder. Fala, o reino de Deus é poder. E se ele está vivo e ele não muda, por que não está acontecendo? Ou por que não está acontecendo como acontecia? Mas a partir de hoje, nem eu, nem vocês vão sair daqui da mesma forma. Versículo 7. Então ele ficou lá mais 2 dias. Depois disse aos seus discípulos. Ele estava lá em Jerusalém com a galera dele, com os discípulos, ok? Aí Jesus falou assim para os discípulos, depois de ficar lá 2 dias, só de boa, não estava trabalhando, mas estava lá, não voltou não. Aí depois de 2 dias, ele resolveu falar assim, vamos voltar para a Judeia. Agora. Vai voltar para a Judeia agora. Mas veja bem, ele agiu na hora. Mas ele deu as caras lá para Maria e Marta? Ele apareceu lá, sim ou não? Vocês estão me seguindo? Ele não foi lá ainda não. Ele falou assim, fala que está doente. Aí lá em Jerusalém, aonde ele estava, ele já declarou o milagre. Ele já declarou que aquela doença não era para a morte. Mas imagina Maria e Marta. Elas mandam lá o mensageiro volta sozinho. E aí, você falou com Jesus? Cadê ele? Aí, ficou lá. Imagina a frustração de Maria e Marta. Excuse me? Você falou para ele que é aquele que ele ama? Você falou para ele que é Lázaro, o amigo dele? Falei. E ele? Não, ele nem tchum. Não, ele até falou que essa doença não é para a morte. Como que não é para a morte? Ele morreu. Lázaro morreu. Imagina Maria e Marta. Quem já passou por isso? Senhor, eu te sirvo. Essas mulheres cozinhavam para Jesus. Elas limpavam para Jesus. Jesus ia na casa deles, ficava hospedado lá. Aí agora, na hora que eu preciso, eu ponho meu joelho no chão, eu oro, e nada. Meu irmão que estava doente agora está morto? Alguém? Eu chamo, ele não vem. Eu oro, ele não responde. Eu vejo pessoas recebendo milagre do meu lado e minha vida continua do mesmo jeito. Continuar. Vá. Hoje acabou. É um novo tempo. Por causa do tempo, vamos pular para o versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, Jesus em Jerusalém com os discípulos. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Gente, já pensou? Jesus, lá do céu com o Pai. Olha lá nosso amigo Mateus. Olha lá nosso amigo Tiago. Olha lá nossa amiga Olívia. Você pensou que lindo? Gente, Lázaro, ele era amigo de Jesus e dos discípulos. Eles iam para os rolés junto. Já pensou? Jesus falando isso de mim e de você? Que lindo, amém? Amém, eis-me aqui. E às vezes, sabe, eu fico vendo Lázaro. Ele era amigo de Jesus. Ele era amigo dos discípulos. Às vezes você está assim. Você é amigo de Jesus. Você é amigo dos discípulos. Você já viveu tanta coisa boa com Jesus. Já ficou tantas madrugadas derramado na presença dele. E hoje, ele não apareceu para você. Esqueceu de mim, Jesus? Esqueceu? Mas a palavra de Deus fala que se a mãe que amamenta esquece, ainda assim, ele não esquece. 12. Seus discípulos responderam. Olha, ele falou assim, nosso amigo Lázaro dormiu. Ah, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Gente, até os discípulos de Jesus viajavam na maionese. Então tá tudo bem se a gente dá umas viajadas de vez em quando. Ah, Jesus está lá falando com eles e eles estão lá, ó. Está dominado, Jesus, está dominado. Se ele está dormindo, vai melhorar. A gente não viaja igual eles não, vamos firmar aqui. 14.
Então, lhes disse claramente. Então, Jesus falou claramente com os discípulos. Lázaro morreu. Vocês imaginam a paciência que Jesus tinha que ter com esses caras? Peraí, não, vocês não estão entendendo, não. Vocês estão comigo esse tempo todo, eu estou falando, vocês estão aí conversando, vocês estão aí no WhatsApp, vocês estão mandando figurinha, fazendo figurinha, sei lá o que vocês estão fazendo, larga esse celular. Jesus era, gente, literalmente, né? Já ouviu essa expressão, o pai da paciência? É ele, né? É o pai da paciência. E para o bem de vocês, 15, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Até porque eles tinham que crer, porque eles eram testemunhos, eles escreveram os evangelhos, da mesma forma eu e você. A gente está aprendendo isso aqui hoje, a gente está recebendo mais de Jesus, para que a gente creia e a gente seja testemunha. Amém? Olha aqui, gente. 16, Nick. Olha, não, esse Tomé é uma piada pronta, né? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrer com ele. Hã? Que comentário mais aleatório. O que Tomé está falando? Gente, volta aí. Jesus acabou de falar assim. Lázaro morreu. Põe o 15, Nick. E para o bem de vocês, estou contente por não estar do lá, para que vocês creiam, mas vamos ter com ele. Vamos lá para morrer com ele. O que tem a ver? Eu acho que ele estava mandando um meme para algum dos outros discípulos. E ele só escutou isso aqui, ó. Ele estava lá prestando atenção em Jesus. Lázaro morreu. Opa, meme. Aí depois ele só escutou assim. Vamos lá até ele. Ele excluiu. Estou contente e vocês creram. Aí eu imagino os discípulos em volta vendo Tomé falar uma coisa dessa, né? Eu imagino que os que estavam recebendo os memes que ele estava mandando devia estar assim. Isso, vamos lá morrer. Mas eu acho que alguns que estavam ligados ficavam assim, meu Deus, que vergonha alheia. Já teve vergonha alheia de alguém? Porque eu tenho várias vezes. Que vergonha alheia, Tomé. O que você está falando? Psh. Olha a turma de Jesus. Gente, se a Bíblia fosse inventada, eu já falei isso aqui. Ia ser mais parecido com Avengers. Como é que fala? Os Vingadores. Porque aqui está muito parecido comigo e com você. E você, eu vou te falar. É só a graça de Jesus. Olha aqui, vamos lá. Tomé. Vamos lá para morrer com ele. Uhul! Que fé é essa? Passa um pouco, Tomé. Só acredito vendo. Eu só acredito em Jesus se eu ver as chagas da mão dele. Vulnerável. Vocês têm uma turma aqui, né? Do Rise Up. Amigo cristão, vocês servem, são voluntários. Cuida aqui da direção do culto, na sua escola, nos prospects, aonde quer que você tem a turma aí, você vai identificar. Sempre tem um Tomé, vulnerável. A fé sobe, a fé desce. E Lázaro? O nome Lázaro já significa Deus me ajudou. Gente, Lázaro é aquela pessoa que toda hora precisa de Deus. Eu preciso de Deus, eu estou com um problema, eu preciso. Se nem adianta chegar a nada, você fala para essa pessoa que ela sempre tem um problema maior que o seu. Alguém conhece alguém assim? Só que ao mesmo tempo, Lázaro era gente fina, porque Jesus gostava dele, os discípulos gostavam dele. Mas ele aparece 3 vezes na Bíblia sempre fazendo nada. Eu acho que é aquele cara que ninguém quer fazer trabalho de grupo com ele. Nunca faz nada. Conhece alguém assim, Vinícius? Tiago e João, a mãe entrava no meio de tudo. Jesus, quando você for no seu reino, põe um filho à esquerda, à direita. Sabe aquele amigo seu que está procurando emprego, mas a mãe é mais devota do que ele para mandar os currículos? Pergunta para todo mundo, o Mateus está procurando emprego, você sabe de alguma coisa? Então, estou só dando um exemplo, tá, gente? Mas sempre tem um assim, que a mãe é toda preocupada. Marta, que manda avisar Jesus. Quando Jesus chega e Lázaro já está morto, vocês vão ver, agora ela vai chegar para Jesus e falar assim, eu te avisei, agora ele morreu. O que você vai fazer? Mulher é assim. Sabe como é que homem é? Homem é chegar para Jesus e falar assim, não, Jesus, paia. Morreu. Paia. Mulher, drama. Eu te avisei. É ou não é? É assim que a gente é. Mas tá tudo bem. E Marta faz tudo. Limpa, lava, cozinha, recebe as pessoas na portaria. A Marta tira foto na igreja. Ela vem aqui e ora pelas pessoas. Aí ela volta lá atrás, vai para a mesa. Marta faz tudo. E Maria? Maria chora.
Cadê as irmãs que choram na presença de Deus? Maria é aquela que deita e chora. Ela ama a presença de Jesus muito mais do que qualquer coisa que ele possa fazer. Maria na igreja é aquela que o pau está quebrando no culto, pessoas chegando, todo mundo. E Maria está lá com colete de voluntário lá na frente. Eu quero conhecer. Maria, vem trabalhar, Maria. Mas Maria está lá. Sempre tem, gente. E Judas, né? Não vamos esquecer de Judas. Judas andava só com os crentes. Judas conhecia Jesus, mas não tinha o caráter transformado. Não tem Judas aqui não, amém? Versículo 17. 4 dias, gente. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Gente, 4 dias é uma demora. É uma demora exagerada. Sabe por quê? Que ele não tinha respondido? Porque quando Deus quer agir na sua vida de forma definitiva, Ele precisa que todos os seus recursos acabem. Ele precisa que não tenha mais nada que você possa fazer para que o nome dele seja glorificado. Aqui, naquela época, existia uma história, uma lenda entre os judeus, que a pessoa que morria até 3 dias, o espírito podia voltar para ela, sem ser Deus. Tipo assim, o espírito foi dar uma volta, vou voltar. Mas no 4º dia já não podia, não. No 4º dia era só Deus. Jesus sabia disso, gente. Jesus estava ligado. Por isso que Jesus chegou só no 4º dia. Porque no 4º dia, aqueles judeus, aqueles religiosos, eles já não podiam falar que não era Deus. Deus sabe a hora certa de tudo. Pode parecer um atraso. Parece que está cansada, muito tempo. Mas Deus vai cuidar desse Lázaro hoje aí na sua vida. Todo mundo tem um Lázaro na vida. 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo e Maria ficou em casa. Então Jesus chegou, já tinha 4 dias. E agora que todo mundo viu que não foi o Espírito que estava passeando e voltou, que só Deus podia ressuscitar ele, porque estava 4 dias já na sepultura. Imagina os órgãos. Marta chega para Jesus e fala: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já falamos disso, mas é uma oração sincera, não é? Ela rasga o verbo, mas olha que linda. Ela ainda reconhece que é Senhor, porque se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Oração tem que ser sincera. E aí ela continua no 22. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo que pedires. Ainda pode rolar. Dá jogo ainda, a bola está rolando. Eu creio, Jesus. Tudo bem, ela deu um show lá, um espetáculo, mas eu creio. Jesus falou para ela: o seu irmão vai ressuscitar. Maria respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Pelo amor de Deus, Maria, você acabou de falar. Eu bem sei que tudo podes fazer agora. E sabe como é que ela sabia disso? Põe para mim, por favor, Daniel 12:2. Porque ela era judia. Gente, esse livro não tinha sido escrito ainda não. Esse foi o último evangelho a ser escrito. Apocalipse não tinha sido escrito ainda não. Mas Daniel 12 fala: e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Já era uma crença dos judeus que Deus iria ressuscitar todos. Agora Maria, igual eu e você, ela faz o que com a fé dela? A fé dela é boa para o passado e a fé dela é boa para o futuro. Mas a fé dela não funciona agora não. Se eu não tivesse entrado nessa depressão, se eu não tivesse sido abusada, se eu não tivesse desempregada, se meus pais não estivessem divorciando, mas eu sei que na glória, aleluia, glória a Deus, no céu, traga a sua fé para o hoje. Não fica fazendo igual ela. No passado, eu tenho fé, se você estivesse aqui. E no futuro, na glória, quando tudo resolver. Traga a sua fé para hoje. Agora.
25. Marta falou assim no 24. Eu sei que vai ressuscitar. O que Jesus fala no 25? Marta, você não está ligada. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta! Eu sou! Êxodo 3,14. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se você ficar buscando o que eu posso fazer somente, você vai perder quem eu sou. Se você quiser viver somente com o que eu posso te dar, você vai perder a vida comigo. Porque eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. É Ele. E quando há esse entendimento na minha vida e na sua vida, é que há salvação, é que há libertação, é que há poder. Eu sou hoje. Ele é. Você crê? Ela pergunta assim, no 26. 26. E quem vive crê em mim, isso é importante. E todo aquele que vive, está escrito assim. E todo aquele que vive morreu em menos de 7 dias. Dá para eu orar para alguém que morreu, para ser salvo? Está escrito, aquele que vive. Enquanto há vida, há esperança. Você crê nisso? Jesus está perguntando assim, Marta, você crê que eu sou? Você crê que eu sou Deus? Ele te pergunta hoje, você crê? Você crê? Vai para o 32, por favor. Maria, agora, vai ter com Jesus, e é quase um déjà vu. Só que Maria prostra-se aos pés de Jesus, porque Maria chora, Maria adora. Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quem falou isso? Mulher, gente. Maria falou a mesma coisa que Marta, porque mulher é assim, a gente conversa sobre tudo, vocês queiram ou não. A gente conversa sobre tudo, e quando a gente é muito amiga da irmã, a gente começa até a falar igual, vestir igual, andar igual, e tá tudo bem. E a gente conversa de tudo, e a gente conversa é muito, tá? Ela tinha conversado com Marta. Eu imagino as duas lá. Pois é, se ele não tivesse demorado. Absurdo. Absurdo. E os homens lá, paia. E a gente revoltada. E a gente age como elas, achando que o nosso problema é a ausência de Deus. Só que lembra que na hora que ele ouviu, ele já falou. Gente, se problema fosse a ausência de Deus, o apóstolo Paulo seria o homem mais longe de Jesus. Agora a gente adora cantar, usa-me, Senhor. Como luz no deserto, eu não vou cantar. Como abrigo, não, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, luz na escuridão, em qualquer dia, em qualquer lugar. Usa-me, Senhor. Tá, vou te usar. Só que para te usar, ele tem que te preparar. Aí na hora que ele te prepara, aí a gente fica vivendo o cristianismo Nutella, mimimi. Mas a partir de hoje, não. A partir de hoje, eu e você recebemos uma fé extraordinária. Aquela fé que faz a gente crer para receber o nosso milagre. 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus pergunta, onde o colocaram? Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. Gente, Jesus chorou. Ele não precisava chorar. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele chega no exame de química já com gabarito. AP, que chama o exame que vocês fazem aqui.
AP, tem isso? Ele já chega lá com as respostas. Mas ele chorou. E se você tem alguma dúvida de como Deus reage quando você sofre, é assim. 36. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. 37. Mas alguns deles disseram: ele, aposto que tinha mulher aqui, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Paia. Gente, essas são as duas vozes na nossa cabeça. Eu sei que o Senhor me ama. Mas por que eu passo por isso, Senhor? Eu não quero passar por isso. Essa voz, eu não quero passar por isso, é a mesma voz, põe para mim Mateus 16, 22. É aquela voz de Pedro falando para Jesus: não vai para a cruz do Calvário. Mas essa voz não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O que você passa é preparação para o seu ministério. O que você passa é preparação para o seu chamado. Porque você vai cuidar de pessoas, você vai aconselhar pessoas, você vai pregar para pessoas. E você precisa ter experiência de fé para isso. E hoje vira essa chave, amém? Jesus, 38, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com pedra colocada à entrada. Sabe o que é a pedra colocada na entrada? É a pedra que está no coração de muitos de vocês. Aquela pedra que a gente coloca, a gente fala: nada entra, nada sai. E Jesus fala: tirem a pedra. Tira a pedra do seu coração. Tira a pedra que bloqueia, que o que dá dentro, ferido, saia. E que a cura entre. Agora Jesus é muito engraçado, porque ele vai ressuscitar um homem que está morto há 4 dias. Aí ele chega e fala assim: Vitor, tira a pedra. Ele não pode tirar a pedra não, igual o Dr. Strange. Pode ou não? Gente, ele é Deus, pelo amor de Deus. Meus filhos perguntam assim para mim: mãe, Jesus é mais forte que o Hulk? Eu falei: meu filho, Hulk é uma pulga para Jesus. Mas sabe por quê? Eu já falei, você anota isso aí. Jesus, ele move o mundo inteiro naquilo que você não pode fazer. Mas ele não mexe numa palha naquilo que você pode. Remove a pedra. Remove a pedra. Tirar a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, mas ele cheira mal. Marta, você está de brincadeira comigo. Você está aqui pedindo um milagre. Você reclamou que eu não vim. Aí na hora que eu venho, que eu vou ressuscitar, você reclama do cheiro? Mas tem coisa na nossa vida que a gente tem vergonha que Jesus veja. Tem coisa na nossa vida que a gente não tem coragem de falar. Jesus. Mas ele já sabe. Ele não está nem aí com o fedor do pecado. Ele já conhece o seu pecado. Ele já morreu na cruz do Calvário pelo seu pecado. Eu não sei se hoje você precisa de um conserto no seu caráter. Se você precisa da cura de uma depressão. Se é um pecado que você tem tentado deixar há anos e não consegue. Ele não está nem aí para o cheiro de podre. Ele é a ressurreição e a vida. 40. Está acabando. Marta, que história é essa de falar de cheiro? Eu não falei que se você crer, você verá a glória de Deus. Tá feia a coisa, tá fedendo, eu não estou nem aí. Se crer, verá a glória de Deus. Se crer, a palavra de Deus não fala que é quem precisa. A palavra de Deus não fala nem que vai receber a salvação quem precisa. Porque todo mundo precisa. Recebe a salvação quem crê. Os sinais não seguem quem precisa. Os sinais seguem quem crê. Se você crê, você vê a glória de Deus. Por isso que tem gente que está na igreja há 10 anos. Não manifesta um dom do Espírito. Não frutifica um fruto do Espírito. E tem gente que chega na igreja hoje e é cheio do Espírito Santo. Porque creu. Quando eu falo com vocês jovens, aquele que crê manifestará os sinais. Você não tem que ter 30 anos de evangelho. Você não tem que estar em igreja há 20 anos. Você só tem que crer.
Aquele que crê verá a glória de Deus. Agora o 41, já estou acabando. Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Gente, Jesus, quando ele chega na porta do túmulo, ele não ajoelha e faz uma oração. Ele já chega preparado. Ele só abaixa, ele só olha para cima e fala: eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Eu e você temos que andar assim. Eu falei que ou você está aqui para receber um milagre, ou você está aqui porque você quer cooperar com o milagre. E se você quer ou receber ou ajudar, você tem que crer. Mas para cooperar com o milagre, você tem que estar pronto, santificado, lendo a palavra, orando, jejuando, pronto. Crente vive pronto. Efésios 1:3 diz que todas as bênçãos já estavam prontas. Todas as bênçãos, fica de pé. Jesus não precisava nem ter ido onde Lázaro estava. Lembra daquele centurião que falou assim: não sou digno de que entreis em minha morada, mas diz uma palavra e eu sei que a minha filha vai ser salva, a minha família, a minha casa. Mas ele foi porque Marta e Maria precisavam crer. Crer. A nossa fé é a matéria que Deus usa para te dar a bênção que já está pronta. Agora é demais. 43. Jesus bradou em alta voz: Lázaro! Qual é o Lázaro da sua vida? Fala agora com Jesus. Venha para fora! Lázaro! Venha para fora! Jesus não disse: Lázaro, ressuscita. Ele diz: Lázaro, saia dessa escuridão, saia dessa situação. Lázaro, saia dessa condição que te tirou de perto de mim, Lázaro. Lázaro, vem para perto de mim, porque eu sou a luz. Sai dessa depressão hoje. Sai dessa solidão hoje, dessa incredulidade hoje, do que você estiver passando, desse pecado hoje. E quando ele saiu, o morto saiu, ele ainda tinha as faixas. E ele sai vivo, o milagre já tinha acontecido, mas ele está com as faixas, e as faixas significa que ainda há requisitos de que ele estava vivendo. Você, Vitor, já recebeu o seu milagre, mas às vezes vem os pensamentos, vem umas lembranças da condição que você vivia antes. Mas Jesus hoje, ele fala: tirem as faixas dele, porque Jesus, ele não só curou Lázaro, Gabi, ele tira as faixas e não fica nada da vida passada. E sabe por que Jesus tira as faixas? Porque Lázaro não vai precisar mais dela. Lázaro não vai voltar para a condição que ele estava. Vem aqui na frente que eu vou orar com você. Lázaro não vai mais usar aquelas faixas. O seu problema não vai voltar. As faixas ficam na cruz do Calvário. E Jesus diz: tirem as faixas. No capítulo 12, há uma grande festa, onde Jesus encontra os 3 irmãos. E você vai fazer uma grande festa, Gabi, em poucos dias, para celebrar o milagre que você recebeu hoje. Creia, creia. Você que orou para ser canal de salvação aqui hoje, tira as faixas da Gabi, ora pela Gabi. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui porque nós cremos no seu nome. Nós sabemos que o Senhor é o Deus vivo. Nós temos um Lázaro na nossa vida. E que o Senhor hoje, o Senhor chamou a vida, chamou de volta para a tua presença, para o teu lado. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, cada um que recebeu essa mensagem creu,
viva novidade de vida com o Senhor, de cura, de libertação, de manifestação dos dons, em nome de Jesus. Nenhuma faixa vai ficar, porque você não vai mais precisar dela. Em nome de Jesus. O medo se foi, o medo se foi.